Vamos falar de novidade do PHP? Hoje a gente vai começar a conversar sobre novidades do PHP 8.2. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e o PHP 8.2 ainda está bem longe de ser lançado. A previsão é que ele seja lançado no final de 2022. Só que já tem algumas novidades implementadas, e como vocês sabem que eu sou ansioso, eu já vou trazer algumas aqui. Então a novidade que eu quero trazer hoje é uma limpeza de confusão que o PHP 8.2 vai trazer na parte de trabalhar com strings. Então, lidar com strings no PHP pode ser bastante confuso, já tiveram algumas coisas melhoradas nas versões anteriores, inclusive eu vou deixar alguns cards aqui para você dar uma olhada, e agora no PHP 8.2 mais coisas vão ser melhoradas. Mas antes de falar das novidades, eu quero te mostrar um pouquinho dessa confusão. Então eu tenho um arquivinho aqui já criado de exemplo, de várias formas que a gente pode utilizar para interpolar uma variável dentro de uma string. Então eu tenho aqui uma classe qualquer, uma classe de teste, com uma propriedade e um método. Se você ainda não está familiarizado com essa sintaxe aqui, dá uma olhada na minha playlist de novidades do PHP 8 também, porque a gente já falou sobre essas novidades. Mas enfim, eu tenho aqui então um objeto, eu tenho um array com uma chave de string, e uma chave numérica, e tenho aqui uma string qualquer, uma variável de um tipo primitivo do PHP. Então as formas que a gente tem mais comuns de lidar com string são colocando o valor diretamente dentro da string, ou seja, simplesmente colocando a variável aqui dentro. Se for um array, para acessar uma propriedade, para acessar um índice que é uma string, se eu fizer dessa forma, eu não posso colocar as aspas aqui. Então repara que parece que eu estou acessando de uma constante, mas na verdade o PHP entende que esse índice é uma string. Então aqui a gente já não tem tanta consistência, mas ok, funciona. E caso eu queira acessar da forma padrão, eu utilizo essas chaves por fora. Então aqui a gente já tem duas formas de interpolar string. Essa opção 1 aqui, onde eu simplesmente coloco a variável dentro da string, e essa opção 2, onde eu utilizo chaves para limitar o que está sendo interpolado ali. Então, inclusive, com essa opção 2, eu consigo ter expressões sendo avaliadas. Então, por exemplo, isso daqui é possível utilizando essa sintaxe. Eu estou acessando o índice 2 mais 2. Então, isso vai ser avaliado como 4 e eu vou acessar essa expressão. Se eu tentasse dessa forma, sem as chaves envolvendo, isso também daria erro. Para eu acessar propriedades, tanto faz se eu acesso a propriedade sem as chaves ou com as chaves, ambos funcionam, mas para eu acessar métodos, somente adicionando as chaves. Então isso funciona hoje, conforme esperado. Você pode ver que somente com essas duas opções já tem alguma confusão, mas vamos lá entender. Primeiro deixa eu rodar isso daqui, Então, se eu rodo isso daqui, tudo funciona. Agora vamos entender onde está a confusão que o PHP vai remover nessa versão 8.2. Isso daqui vai continuar existindo, só que existe ainda uma outra sintaxe para a gente lidar com strings, que é muito parecida com essa daqui, onde a gente tem as chaves envolvendo a string, só que o sinal de dólar, o sinal de variável, esse cifrão, ele fica fora das chaves. Então seria essa sintaxe aqui. Uma sintaxe onde eu tenho o dólar fora das chaves. E repara que aqui o meu VI já está reclamando de alguma coisa, e deixa eu tentar executar. Quando eu rodo isso daqui, aparentemente a gente tem o mesmo resultado. Então repara que essa nossa terceira opção, ela é praticamente igual a essa segunda opção. Ela é um pouquinho mais restrita em alguns casos onde a gente vai falar, mas ela é muito semelhante. Agora tem um outro ponto que é aqui onde mora a maior confusão. O PHP tem algo que é chamado de variáveis variáveis. Então deixa eu te mostrar um exemplinho aqui. Eu vou criar uma variável A com o valor hello. E eu vou criar uma outra variável que vai ter o valor world. Só que essa variável, qual vai ser o nome dela? O nome dessa variável não é $A. O nome dessa variável vai ser hello, porque o PHP, na hora de executar isso daqui, ele vai pegar o valor dessa variável, que é hello, então ele vai atribuir a essa variável aqui o valor world, a variável hello. Então repara que isso daqui vai funcionar. Deixa eu adicionar uma quebra de linha. E se eu salvar isso daqui e executar o meu código, eu tenho lá o world sendo exibido. Inclusive, deixa eu adicionar aqui o A antes para a gente ter um hello world. E repara que eu não estou falando sobre concatenação aqui. Concatenar não é o assunto desse vídeo, vai continuar tudo igual. Mas enfim, continuando,
a gente tem aqui o Hello World sendo exibido. Agora, o que acontece? Eu tenho ainda uma outra sintaxe, muito semelhante a essa terceira opção aqui, mas que permite as variáveis. Então eu tenho algo como isso daqui. Então repara que o que está aqui dentro, o VI já nem entende o que está acontecendo aqui, mas o que está aqui dentro pode ser avaliado como uma expressão. E qual é o problema? Qual é a confusão em cima disso? Se eu pretendo utilizar essa minha terceira sintaxe aqui, é uma variável, eu estou adicionando aqui uma variável, um array, uma propriedade, só que eu estou utilizando essa sintaxe, só que o que está aqui dentro não é suportado por essa sintaxe, é algo como isso aqui não é suportado pela sintaxe daquela opção 1, então eu estou utilizando algo que não é suportado, então o PHP vai utilizar essa outra opção aqui, essa opção 4, onde o que está aqui dentro vai ser avaliado como uma expressão. E isso permite algumas bizarrices, como, por exemplo, se eu tenho aqui uma constante chamada foo, e aqui eu tenho o valor de uma constante, e eu tenho algo aqui dentro, por exemplo, se eu quero exibir com parênteses, parênteses não são suportados dentro de uma expressão por essa terceira opção aqui, então isso vai procurar a constante foo. Agora, se eu removo esses parênteses, isso daqui vai buscar uma variável foo. Então deixa eu inclusive criar uma variável foo aqui e deixa eu colocar o valor como variável. Isso daqui, esses dois vão possuir resultados diferentes. Então repara como isso tudo é bastante confuso. Deixa eu executar isso daqui para você ver. E vamos lá. Opa, variável constante indefinida. Provavelmente eu fiz alguma besteirinha ali. Deixa eu dar uma olhada e corrigir ao vivo. Então ele está tentando acessar o valor de constante. Na verdade, ele não vai exibir constante. Ele interpretou foo e está tentando exibir uma variável que se chama constante. Então repara que mesmo eu tendo planejado esse vídeo, ainda assim aconteceu uma confusão. Então isso tudo é bastante confuso. E a RFC que a gente vai ver hoje é justamente remover, tornar, descontinuar essas sintaxes aqui. As sintaxes de interpolação de string, onde a gente tem o dólar e as chaves. Então as opções 3 e 4 que foram citadas aqui vão deixar de existir. Então, se você ver, eu vou executar aqui o meu PHP 8.2, eu já tenho ele instalado. Se eu rodar esse código aqui, a gente vai ter alguns avisos de código que vai ser descontinuado. Então, essa sintaxe está sendo descontinuada, a sintaxe utilizando variáveis está sendo descontinuada, inclusive ele dá aqui uma opção alternativa para a gente ter o mesmo código. Então isso vai tornar a nossa vida lidando com strings muito mais fácil, impedindo esses usos que já não são muito comuns. E se a gente pega um código desse utilizando uma dessas opções, com certeza uma confusão vai acontecer. Então agora que você entendeu o que está deixando de existir, mesmo com uma certa confusão, vamos passar o olho lá na RFC. Então o que acontece? Essa RFC é basicamente de descontinuar essa sintaxezinha aqui. Então ele mostra pra gente que existem essas 4 sintaxes, adicionando a variável diretamente na string, colocando chaves por fora da variável, colocando chaves depois do dólar, e tendo as variáveis, ou seja, uma expressão sendo avaliada aqui. Então ele mostra como cada um disso pode ser utilizado. Então, uma interpolação simples de variável, ou seja, uma variável comum, vamos dizer assim, ela pode utilizar tanto as opções 1, 2 ou 3. Beleza. Acessar um array também pode usar qualquer uma dessas 3 opções, com uma diferençazinha. Aquela opção sem as aspas, ou seja, é como se a gente estivesse acessando uma constante, mas o PHP encontra string. Já com essas 2 outras opções, a gente acessa da forma normal. Para acessar objetos, a gente só pode utilizar a opção 1 e a opção 2. Então aquela opção 3 já não funciona. Inclusive, a gente não colocou esse teste aqui, né? Então vamos adicionar esse teste. Deixa eu remover e adicionar isso daqui. Trazer para fora. Quando eu executo isso, mesmo com o PHP 8.1 atualmente, isso já não vai funcionar. Então eu estou tentando acessar, eu já nem sei mais onde eu estou tentando acessar, porque eu estou colocando tanta coisa. Deixa eu fazer um exit aqui. Então quando eu executo isso, quando eu executo esse código, repara que ele não está conseguindo acessar, ele está tentando encontrar uma constante teste ao invés do nosso objeto teste aqui. Então essa sintaxe já não funciona hoje. Então repara que essa terceira opção é igual à segunda, mas mais restritiva. Funciona com menos coisas. Vamos lá. Para acessar métodos, a única opção possível é essa segunda, como eu falei.
Inclusive, para interpolações mais complexas também, só essa segunda opção funciona. Quando eu tenho o retorno de um método sendo um array, acessar esse array e depois chamar um outro método, isso só é possível através da segunda opção. E essa quarta opção é utilizada para variáveis, onde a gente tem uma expressão sendo avaliada aqui dentro. E aquele problema que eu falei é que quando alguma coisa a gente tenta utilizar aquela terceira opção e algo que não é suportado é escrito aqui dentro, ele vai para essa quarta opção tentando avaliar isso aqui como expressão e aí tudo fica muito mais confuso. Enfim, esse foi um resumão sobre essa RFC. E basicamente o que vai acontecer é que as opções 3 e 4 vão ser removidas, não vão mais funcionar a partir da versão 9. Então essa versão 8.2 está descontinuando. Então, a princípio, o código vai continuar funcionando como ele funciona hoje, só que com aqueles avisos, com avisos de deprecated. Então aqui a gente vai passar a ver alguns avisos. Deixa eu remover esse código que nem funciona, né? Para a gente ler o aviso de novo. É esse daqui mesmo? Não é esse daqui. Onde que tá aquele teste? Eu já até perdi, mas vamos lá. Deixa eu rodar aqui. Na linha 32, beleza. A gente vai ter alguns avisos no PHP 8.2. Então deixa eu rodar aqui para você ver os avisos de descontinuação. E na versão 9, tudo isso que gera aviso vai parar de funcionar. A gente vai ter um erro. Então é muito importante que caso você tenha algum código que esteja gerando esse tipo de aviso, já se livre dele e corrija conforme for necessário. Então, recapitulando pela última vez, qualquer interpolação de string utilizando essa sintaxe, ou seja, as opções 3 ou 4, vão deixar de funcionar no futuro. Enfim, se você quiser ver mais novidades sobre o PHP 8.2, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dessa forma, assim que eu lançar mais vídeos, você vai ser avisado.